No episódio de hoje falamos sobre o filme e o livro A Sociedade da Neve, que relata a história verídica das 29 pessoas que sobreviveram à queda do avião uruguaiano nas Cordilheiras dos Andes em 1972. Essa história já foi outras vezes contada e tem gatilhos de morte, doença, fome, depressão e canibalismo. Também fala de união, respeito, amor, carinho, sobrevivência e vida. Ouça com cuidado. Deve ter sido algum maldito cientista louco que teve a ideia. Em vez de cobaias, vamos deixar seres humanos no gelo, que sejam jovens, para resistirem mais e não padecerem de doenças que tragam consigo. Vamos tirar o oxigênio do ar para que fiquem tontos e alucinados. A maioria será de universitários, para ver se conseguem se virar, para ver como se organizam, como atuam em equipe, como planejam e resolvem criativamente os problemas. Vamos usar desportistas e ver se são capazes de resistir 72 dias, até que 3 deles, e depois apenas 2, tentem caminhar durante 10 dias toreando o abismo, escalando a montanha para conseguir chegar aos vales. Vamos descobrir nesse laboratório sinistro como se forma a Sociedade da Neve. Vamos ver até quando eles resistem, o quanto conseguem suportar. Se ainda resistirem, transidos de frio, à beira do pânico, acrescentemos então mais uma armadilha, ainda mais cruel, que se for possível, ainda mais humilhante, para que desçam ao fundo do abismo, e quanto mais fundo, melhor. Roberto Canessa. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, eu sou Domenica Mendes. Olá, eu sou o Rafael Arinelli. Ah, que delícia! Bem-vindo de volta, Rafa. Que saudades de você. Não é? Olha só, 2024, casa nova. Do que é isso? Vinheta nova. A casa tá diferente, passou por reforma. É isso mesmo? É, deu um tapa assim na lata e na casa, entendeu? Pra deixar tudo bem agradável, bem... Inclusive, você viu, a vinheta ficou boa, né? Ficou, é de um né? rapazinho aí que... ficou, eu gostei. Eu gostei tem também. Um moço, tem um moço que eu conheço, ele chama Rafarinelli, e ele tem uma empresa, e aí eu falei, ô senhor Rafarinelli, eu preciso de uma vinheta, e aí ele fez, você viu que coisa? E tem, sabe que tem sempre aquela coisa de que é muito difícil a gente fazer vinheta pra gente mesmo, né? Eu tenho isso também. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa pra mim, eu fico, caraca, daí eu tento, daí eu acho que não fica bom. Então sempre que você pede pra alguém de fora fazer, às vezes a pessoa traz uma visão daquilo que você é, que às vezes você nem sabia. Então isso foi muito legal, essa experiência que a gente teve aí. Ah, foi ótimo, Rafa. Seu trabalho ficou excelente. Ouvintes, a vinheta acreditada no final dos episódios de 2024 foi o Rafa que fez. É isso. Um trabalho excelente. Ficou muito, muito boa. É onde a gente gostou bastante, assim. E foi um brainstorm bem louco. Mas, isso é papo para um outro episódio, talvez para um Estúdio 31, Rafa. É isso, verdade. Vamos marcar. Verdade. Outro podcast, outro programa. Deixa pra lá. É porque é a primeira vez que eu tô aqui no Perdidos, daí tô achando tudo tão diferente aqui, daí eu tinha que levantar essa bola, entendeu? Ah, entendi. Nunca veio, né? Nunca veio aqui, vim, tá certo. Nunca vim. Sem vergonha. Bem, Rafael Arinelli, senhoras e senhores, foi o motivador desse episódio, porque inicialmente eu ia fazer um episódio extra aqui pro Perdidos, só citando alguns comentários depois que eu assisti o filme A Sociedade da Neve. E aí eu fiz um post lá no Instagram falando, gente, eu tô fascinada por essa história, num sentido muito positivo. E aí o Rafa falou, Dô, se quiser a gente grava, mas eu não li o livro. Eu falei, beleza, Rafa, vamos gravar. A gente precisa esperar uma semana pra poder bater a agenda, e nessa uma semana eu li o livro, então... Foi isso, realmente. Eu li o livro em 2 dias, na verdade. Ele tem quase 500 páginas. Eu sentei, assim, sabe? Eu devorei, assim. Devorou? Eu deixei de ir em festa. Cara, eu tinha uma festa marcada no sábado, com o ingresso comprado, tudo. Caraca, e aí com eu ingresso? Com o ingresso comprado. Aí eu olhei pra cara do Rodrigo e falei, então, eu quero ficar lendo o livro. Ele, então, beleza, vamos ficar em casa. Eu, tá. E era uma festa universitária, vai vendo as coisas que a Domênica faz, né? Aí eu peguei...
Entrei num grupo, coloquei lá, gente, tem aqui os ingressos. Aí compraram os ingressos mais barato que eu paguei, mas pelo menos eu né, não sei, tô no prejuízo pra continuar lendo. Eu fiquei fascinada desse jeito. E essa história mexeu comigo de muitas maneiras. E eu tô falando tudo isso porque é uma história, né, com muito gatilhos, é uma história que já foi contada muitas vezes. Sim. Mas ela é uma história contada de um jeito muito diferente. Então, ouvinte, antes de você seguir aqui com a gente, se você não assistiu o filme e quiser ver o trailer, assistir, eu recomendo que assista, porque é um filme muito bom e tem uma narrativa e uma mensagem muito bonita. Porém, se não for o tipo de filme que você gosta, tudo bem, não precisa assistir. Mas não é a mesma história do acidente de Andes, contada como sempre foi. É por isso que a gente tá gravando esse episódio. Então, vocês estejam avisados aí, avisados, né? Que teremos spoilers, vamos ter sinopse. Embora assim, né? Spoiler de vida real não é bem spoiler, né? São fatos. Mas a gente vai falar de maneira bem livre aqui, né, Rafa? É isso aí, é isso aí. Cara, e é uma história realmente que... É porque ela tem um fator humano muito forte, né, Do, assim. E ela entra em conflito com muita coisa que a gente, às vezes, parece que, sei lá, tá distante do nosso dia a dia e tal. E num piscar de olhos, em uma situação atípica e super tensa e tal, tudo pode mudar. E tudo que a gente entende por valores e tal é colocado em cima da mesa e aquilo ali acaba sendo questionado. Então eu entendo o seu fascínio pelo filme, e quando até eu vi a sua mensagem no Twitter falando do que você tinha adorado e tal, eu falei, cara, é muito legal falar sobre esse filme, primeiro, porque o diretor é um diretor excelente, um diretor espanhol, né, o Bayona, e assim, ele já fez outros filmes que tem essa pegada de reflexão e tudo mais, então eu acho que a gente, assim, é um assunto que a gente tem que trazer mesmo pros holofotes e discutir ele. E como eu não li o livro, eu vou querer saber de você também, as semelhanças e, enfim, curiosidades aí que você trouxe, porque eu imagino que você descobriu mais detalhes, né? Sim, te contarei tudo a você, a quem tá ouvindo. Assim, estou aqui para compartilhar tudo que esse filme moveu aqui dentro, mas antes disso, Rafael, sim, vamos dar uns beijos, né, nas pessoas que a gente gosta. Não é? Eu acho. Aliás, eu fiquei pensando nisso porque, como a gente vai falar de um filme que tem a ver com resiliência, com força, com crença, né? Você acreditar naquilo e tal. Dessa vez eu pensei em mandar um beijo para as pessoas, porque a gente tá no começo do ano, então eu queria mandar um beijo especial para os produtores de podcast independente, porque não é uma coisa fácil. Geralmente essas pessoas fazem os produtos delas e lançam os produtos muito na cara e na coragem, tipo, tiram do sangue ali mesmo, porque elas acreditam. E muita gente que escuta e depois, tipo, consome esses produtos, não tem ideia do tempo que a gente gasta fazendo edição, pauta, chamando convidado, aí editando, publicando, criando os textos, vitrine e tudo mais. Cara, é muita coisa. E eu achei que era uma boa mandar esse beijo agora, aqui no começo do ano, porque começo do ano é sempre aquele momento em que muitos podcasts independentes morrem e muitos podcasts independentes nascem. Então, para você aí que tá começando seu projeto, que pensa em seguir em frente, que tem essa paixão e tal, cara, persista. Vai lá, mantenha as suas, sabe, faça suas experimentações, crie, se permita, né, tentar. Não deu, parou, continua em frente e tal, mas siga aí firme e forte, porque você não está sozinho. Os seus ouvintes vão estar com você e a galera, a comunidade, a podosfera em si vai estar aqui também te olhando. Então vai lá, firme e forte, porque eu acho que é um trabalho árduo que muitas pessoas ainda não reconhecem, né, Du? Não, infelizmente ainda não, mas acho que faz parte também dessa mística, né, que a gente tem de produção de conteúdo na internet, que tudo parece muito fácil, muito superficial, e muita coisa e infelizmente muita coisa ruim, errada, mentirosa, falsa e até perigosa é muito compartilhado, seja pelo ódio, pela indignação, e aí ganha uma força exponencial no compartilhamento, e aí a gente vai ficando soterrado, né, com base nisso, mas o lance é você ter na sua cabeça o porquê que você tá fazendo as coisas.
sabe? E não perder isso, porque quando a gente tá falando de comunicação, a gente tá colocando um pouquinho de quem a gente é e muito do que a gente pode interferir em vidas alheias. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de mente. Então, eu reforço aqui o beijo do Rafa para os novos produtores e produtoras de podcast, editoras, editores, enfim, todo mundo que trabalha com essa mídia maravilhosa. E também explano aqui esse beijo para quem nos ouve, porque o ouvinte faz parte também disso. Sim, né? Sim. De um jeito diferente do que você pensa, ouvinte, porque muitas vezes você pensa, eu só vou ouvir. Não. Quando a gente faz, a gente tá pensando em você, assim, uma forma legal de fazer, que torne esse conteúdo interessante, que seja prazeroso, que seja informativo, que seja responsável. Você faz parte disso, sendo esse agente passivo que vai receber esse conteúdo, mas também sendo esse responsável por apresentar esse episódio, esse programa para outras pessoas. Então, participa com a gente dessa cadeia aí, dessa troca, né? Não é à toa que a gente fala, compartilha, dá estrelinha, porque é uma forma da gente saber que de verdade você tá do outro lado. Porque números de play, gente, são legais, mas eles são de verdade, eles são números. A gente gosta mesmo é de gente, a gente gosta de conexão, a gente gosta de comunicação, né? Então, um beijo pra vocês todos, todas, e já sabe, né? Ouve aí o Perdidos, o Cinemação, compartilha, né? Fala lá, olha, gostei do episódio, não gostei, tá tudo bem, vamos trocar ideia. E comenta com o seu nome, nada de comentar como, sei lá, Snow, tracinho, sei lá, Fly, sabe, assim? Nossa! Olha, eu não sei se isso é o nick, mas se for, eu não tenho nada com isso, tá? Vai que é uma indireta pra alguém, né? O Snow, tracinho, Fly, se ofende. Não, eu tô fazendo referência ao filme, porque quando você falou assim, às vezes a gente fica soterrado, por isso eu achei que também você tava fazendo referência, aí eu tentei pegar o embalo, entendeu? Foi isso. Poxa, mas aí você puxou a cantiga dos pais dos serpentes, Rafael? Pô, aí você me quebra as pernas, pô. A Sociedade da Neve é um filme espanhol lançado em 15 de dezembro de 2023 na Netflix. Dirigido por Juan Antonio Bayona, ele é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Pablo Viorci e lançado em 2008. O livro traz relatos reais dos sobreviventes ao acidente dos Andes de 1972. O filme está concorrendo a 2 Oscars em 2024, como melhor filme estrangeiro e melhor maquiagem e penteados. Bora lá, Rafa. Bora lá. Nesse clima, gosto de gravar com você porque é sempre muito divertido. Apesar do assunto ser sério, é bom ter leveza. Mas vê só, eu não vou te pedir uma sinopse criativa porque eu acho que não existe criatividade no mundo suficiente pra contar a sinopse desse filme. Mesmo porque é uma história real, então acho que a gente tem que ser muito responsável, né? Em como compartilhar sobre ela. Mas eu te peço que você apresente a sinopse pra mim e para quem tá ouvindo, né? Pra gente relembrar e entender sobre o que é o filme. Sobre o que é o filme A Sociedade da Neve, senhor Rafael Arinelli. Vamos lá, a gente tá falando de um drama, né? Que pra quem não assistiu, o filme tá na Netflix, então tá facinho de ser assistido. Um filme que está, inclusive, no Oscar, né? Concorrendo ao Oscar de melhor maquiagem, concorrendo ao Oscar de melhor filme internacional. E a gente tá falando de um filme que já teve essa história contada outras vezes, mas dessa vez veio pelas mãos aí do Juan Antonio Bayona, que é um diretor espanhol fantástico, e ele vai contar a história lá de um voo, né, que aconteceu em 1972, vindo do Uruguai, onde ele acaba colidindo com a geleira ali dos Andes, e apenas 29 dos seus 45 passageiros sobrevivem ao acidente. Eles ficam presos num lugar completamente hostil, muito difícil o acesso e sem qualquer tipo de recurso, e ali eles são obrigados a lutar pelas suas vidas de todas as maneiras. É um filme muito denso, escrito também pelo Bayona, e a gente tá falando de um filme que, como eu falei, ele tem essa base, né, na realidade, baseado em fatos reais, e que certamente foi muito marcante para a sociedade, para o Uruguai, e depois ele ganhou ainda mais relevância, né, para o mundo, conforme detalhes dessa história foram vindo à tona. E uma coisa importante da gente ressaltar aqui também, complementando essa sinopse, é que
esse filme, ele é baseado num livro que tem esse mesmo nome, que é A Sociedade da Neve. É um livro jornalístico que conta com depoimentos de todos os 16 sobreviventes e também o Pablo Vierti, que é o escritor, ele vai contando, né, desde quando o pessoal chegou para pegar o voo até quando eles foram resgatados. E é uma história que puxa coisinhas dentro da gente, né? Acho que cria conexões com partes da gente que até então a gente não vê. E essa história é uma história que ela já foi muito explorada, tanto na mídia quanto no audiovisual. Tem adaptações que foram feitas antes dessa história, mas essa é a primeira vez que esse filme está sendo feito na sua língua nativa e que essa história está sendo contada dessa maneira. Sim. Por quê? Porque o que caiu muito no sensacionalismo, né, na mítica dessa história, é o fato de 16 pessoas que sofreram um acidente de avião, que caíram nos Andes, conseguirem sobreviver 72 dias sem contato com absolutamente ninguém, fora eles mesmos. Como que eles conseguiram atravessar a cordilheira em condições absurdas, né, de falta de oxigênio, falta de alimento, falta de tudo. E o que mais chocou a população, que aí o sensacionalismo correu solto, é que eles precisaram recorrer em determinado momento ali, passado alguns dias, a comer o corpo das pessoas que tinham morrido no acidente. Então, essa prática foi muito criticada, foi muito, enfim, tratada de uma maneira muito errada e sensacionalista por diversos jornais e também por outras adaptações. Mas A Sociedade da Neve não é sobre isso, não é sobre esse fato, né, tão duro. Não é essa a mensagem do filme. Eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção nele. Mas, Rafa, como é que foi o seu primeiro contato com essa história? Você já conhecia essa história desse acidente antes de assistir o filme? Ou foi a primeira vez que você viu? Você chegou a ver? Eu acho que chama Vivos, né? O filme anterior. Você chegou a assistir? Assisti. Vivos é um filme de 93, né? Uma versão dessa história e tal. E esse filme foi o filme que me deu contato com essa história e tal. Mas eu lembro também que, apesar de eu ter assistido o filme e ter achado, assim, impressionante na época e tudo mais, era um filme que ele não tinha me marcado o suficiente, sabe? Até porque é um filme que tem essa questão de ser um filme americano. A gente tem o Ethan Hawke no filme, pra vocês terem uma ideia. Tipo, é um filme bem americano, assim. Então, tipo, eu acho que por conta disso, o filme era uma retratação de uma história e tudo mais, mas ele tinha esses tons, né, imperialistas, vamos dizer assim, que no final das contas não me chamava atenção. Depois, em 2007, se eu não me engano, lançaram um documentário, aí dirigido pelo Gonzalo Arrejon, que ele fez um documentário onde ele entrevistava, né, os 16 sobreviventes, e ele ia lá e tal. E o nome do documentário é A Sociedade da Neve. Esse eu assisti e ele me deu mais impacto, assim. Eu acho que porque eu sou um cara que gosto muito de documentários, biografias e tal. Então o fato de eu ver aquela galera e eles falarem sobre a experiência deles, falarem sobre a tragédia e tudo mais, aquilo ali me impactou. Então quando eu soube que a Netflix ia produzir um filme e que o Bayona ia ser o diretor e que tinha escrito a história, aí eu falei, cara, preciso ver esse filme porque, assim, é uma coisa que realmente vai trazer o peso cinematográfico necessário. E pra quem não sabe, o Bayona é um cara que ele foi o diretor, né, daquele filme O Impossível, que é aquele filme da tsunami, né, que é um filme que foi um filme também bem impactante à época, enfim, que conta a história, né, de uma família inglesa que sofreu ali com a tsunami e tal. E depois ele fez um outro filme que eu acho maravilhoso também, que chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite, um filme de 2016, que fala sobre depressão e tal. E é lindo, é um filme lindo, lindo demais, assim. E depois ele foi pros blockbusters, foi fazer Jurassic World, né? E aí ele fez, pra mim, um dos melhores Jurassic World até hoje, que é o Fallen Kingdom. Tem aquela cena, não sei se vocês lembram, aquela cena quando eles estão saindo da ilha, e aí tem lá um daquele pescoçudo lá, eu não sei o nome dos dinossauros, mas tem um daquele pescoçudos lá, e aí a névoa
cobre ele e ele some. É uma cena linda também e tal. Então, assim, é um cara que tem uma sensibilidade pra contar histórias que já tinha me chamado a atenção antes, sabe? E aí, quando eu vejo que ele vai fazer um filme sobre essa história, que precisa ser uma história contada de uma forma sensível, delicada, respeitosa e tal, aí eu falei, putz, aí eu preciso ver. Aí eu fui com tudo e eu adorei o filme também. Você chegou a assistir o documentário que tá no Netflix, Os Bastidores, que se chama Sociedade da Neve, Quem Éramos na Montanha? Não, Quem fomos, né, na montanha? Não vi esse. Muito legal. É muito legal, Rafa. São, acho que 36 minutos, assim, de documentário. E, enfim, tem desde como foi o processo de escolha dos atores, porque eles são muito parecidos com as pessoas reais, né? Então, eles até falam que eles tiveram muito cuidado na hora de selecionar o elenco, de pegar pessoas que não eram conhecidas do público, sabe? Então, muitos são atores que vieram do cinema, a primeira participação em um longa-metragem grande e tal. E o laboratório, por exemplo, que eles fizeram, demorou mais de 1 ano para eles conseguirem, né, tá aptos a poder começar a gravar. E uma coisa que o Bayona conta é que quando ele tava gravando o Impossível, foi quando ele teve contato com o livro, A Sociedade da Neve. E aí ele leu e ele falou que ele utilizava alguns trechos do livro como laboratório para os atores do outro filme. Ah, que legal. E aí ele falou, essa história ela precisa ser contada do jeito certo. Então, quando eu saí do filme e eu assisti o documentário, que eu gosto muito dessa parte de bastidores, e aí eu vi esse trechinho dele, eu falei, gente, o que tem nesse livro, né, que chamou tanto a atenção dele? E aí foi uma experiência que, assim, ampliou tanto, sabe, esse cuidado, esse profissionalismo do Bayona, a forma como ele contou, né, essa história, colocou, assim, num outro patamar, sabe? Sim. O fato, por exemplo, de que conforme as mortes vão acontecendo durante o filme, vai aparecendo na tela, né? O nome da pessoa que foi a óbito e a idade. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, né? Por que eles estão usando muito esse recurso? E no livro, tem um dos sobreviventes, que é o Tintin, e tem um trecho que ele fala que... Todos eles falam, né? Essa história não é minha, essa história é nossa e tudo mais. Ele fala, a única coisa que eu peço é que toda vez que essa história for contada, que o nome de todo mundo seja dito, sabe? Não só os nossos. E aí eu olhei e falei, cara... Tipo, olha, é um detalhe, sabe? Mas que dá uma grandiosidade pra tudo aquilo. Sim. Né? Do mesmo jeito que... Uma coisa que me surpreendeu muito na Sociedade da Neve é o seguinte, eu já tinha ouvido falar dessa história, como muita gente já ouviu, né? Pelo menos pessoas 30 a mais ouviram falar. E foi sempre por esse lado de questionar, né? Nossa, se você estivesse nesse lugar, né? Até que ponto você chegaria? Você conseguiria, né? Você ia sair de lá? Você se alimentaria, né? De uma outra pessoa? Coisas assim. Sempre por esse viés, né? Sensacionalista, né? / superação. E aí eu falei, gente, tá, beleza. Quando saiu o filme na Netflix, a Netflix me indicou o algoritmo. E apareceu aquela capa lá do rapaz, né? Que a gente assiste filme, a gente sabe que é o Numa, saindo da neve. E aí me chamou a atenção, eu falei, nossa, que maquiagem boa. Foi a primeira coisa que eu olhei, eu falei, gente, né? Nossa. E eu olhei e falei, isso é um documentário? Essa foi a minha primeira pergunta. A segunda foi... me chamou muita atenção, eu falei, isso é um documentário? Aí eu vi o título, eu falei, isso aqui tem cara de Expresso do Amanhã, deve ser uma distopia. Sabe? Aí eu olhei e falei, não tô afim, Netflix. Saí, ela continuou me indicando, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Aí eu caguei. Eu não vou assistir, não quero. Esse algoritmo não me conhece. Nossa, esse algoritmo não sabe o que eu gosto, honestamente. Exatamente. Esse algoritmo tá tóxico, né? Aí, beleza. Eis que sai a lista de indicados para o Oscar 2024. E quem está lá como o melhor filme internacional? Sim. A Sociedade da Neve. E como melhor maquiagem. Aí eu olhei e falei, peraí, aquele filme que eu achei que era documentário. Aí eu sentei bela e bonita no meu sofá, tal, farofa paçoca do lado, dei play. Nisso vem o Baço pelo corredor, falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô assistindo a Sociedade da Neve. A cena seguinte foi assim, ele parou, ele olhou pra televisão, ele olhou pra minha cara e falou, você não vai gostar desse filme. Eu falei, por quê? Ele falou, você vai assistir, não assiste, você vai ficar mal. Aí eu, por quê? Ele falou, porque é mais uma história do acidente de avião dos Andes. Aí eu falei assim, aquele de 72, ele é. Eu falei, ai meu Deus, né? Ele falou, você lembra, né? Tem aquela história, tá? Aí eu,
Nossa, aí eu gelei, né? Falei, caramba, né? Fiquei meio assim, pausei o filme, fiquei olhando pra cara dele. Eu achei que ele tinha lido algum comentário de crítico de cinema, alguma coisa assim, no Twitter, o que muita gente tava falando, tá? Entendi, tá. E como ele sempre tá ligado nisso, falei, nossa, vai ser mais um filme que vai desrespeitar, que vai ser sensacionalista, sabe? Putz, né? Aí eu comecei a assistir. Falei, tudo bem. Ainda foi pra ele, porque a curiosidade tava maior, né? Falei, tá bom, eu vou começar a assistir, a hora que chegar nessa parte, eu paro, né? Não vou também ficar passando mal à toa, porque eu sou sensível com essas coisas, né? Beleza. Rafael, eu comecei a assistir, eu comecei a me envolver. Chegou uma hora que eu precisei parar o filme na metade, sabendo que ele ia até o final, pra procurar quantas pessoas tinham saído de lá, porque eu falei, eu não tô preparada pra ver tanta gente morrendo, entendeu? Aí eu parei o filme, eu falei, quantos sobreviventes tiveram? Aí eu vi. Falei, tá, como eles saíram de lá? Aí eu vi. E aí eu fiquei, eles devem ter ficado, sei lá, umas 2 semanas lá. A hora que eu vi 72 dias, eu falei, misericórdia, gente. Pois é. Aí me puxou uma coisa de, como é que eles conseguiram sobreviver lá 72 dias? Sim, sim. Sabe? E quando eu fiz essa pergunta, aí o filme pra mim ele se abriu de um outro jeito, porque aí eu realmente entendi que o filme A Sociedade da Neve, que por sinal é um título muito bom, é muito bom esse título. Muito bom, muito. Não é? Sim. Fala exatamente sobre isso, né? Como que eles se organizaram ali pra conseguir sobreviver e sair de lá. E eu achei ele de uma sensibilidade, de um cuidado e de um respeito tão grande. Sim. Por todo mundo, sabe, que tava envolvido naquele acidente, absolutamente todo mundo, que eu olhei e falei, é isso, é possível você contar uma história tão trágica, de uma maneira tão fatídica, né, tão, sabe, próximo da realidade, que mexe tanto com a gente, porque causa 1 milhão de emoção, mas sem cair pro sensacionalismo, sem, sabe, ficar colocando coisas místicas demais, ou juízo de valor, né? Não tem um juízo de valor, sabe? Era certo isso, era errado isso, não é isso, né? É o que era possível. Então, assim, eu terminei. A hora que aparece o resgate, eu chorava que nem criança em posição fetal. Eu tava muito emocionada. Menino, assim, eu fiquei muito emocionada, de verdade. Eu achei lindo, 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 lindo. Venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Estamos caminhando há 10 dias, há 14 feridos no avião. Temos que sair daqui rápido e não sabemos como. Não temos comida, estamos enfraquecidos. Onde estamos? Dô, e assim, esse negócio que você falou de ter os bastidores é legal porque, primeiro, a gente tá falando de um filme da Netflix, a Netflix ela tem essa tendência de pegar esses diretores, quando ela quer, né, fazer um filme pesado, bom, que vai inclusive concorrer a prêmio e tal, ela faz isso. Ela fez isso no passado com O Ataque dos Cães, da Jane Campion, que é um filmão também. É, um filme incrível e tal, e eles fizeram a mesma coisa, tipo, eles lançaram o filme foi lá, bateu no Oscar e tal, e aí eles em seguida lançam tipo um curta, alguma coisa assim, pra mostrar os bastidores. Então você vê como foi feito o processo de criação e tal. Então isso é muito legal pra justamente a gente ver o processo, né, do diretor com aquele filme e tal. Outra coisa que eu achei interessante no seu comentário foi justamente esse lance do respeito que o Bayona teve e que a gente vê isso traduzido no filme porque o filme ele descentraliza, né? A gente tem uma sensação de coletividade no filme que é maravilhosa, assim, porque, veja, primeiro, a gente tá falando de garotos muito jovens que estavam num time de rugby que já tem por si só um senso de irmandade, de coletividade e tudo mais, que já mostra isso ali, e eles foram expostos a uma situação, tipo, extrema de sobrevivência, e durante o filme a gente vai vendo o carinho que eles têm um com os outros, assim, de, sabe, um ficar massageando o pé do outro, ficar fazendo carícia ali, tipo, sabe, eles dois dormem abraçados, assim, porque tá um frio desgraçado e tal. Então tem momentos ali de pura irmandade, assim, que vai para além de qualquer sentimento, sei lá, que a sociedade às vezes possa de alguma forma abafar ou constranger, sabe? Ali é puramente essa irmandade, esse amor pelo outro, tipo, colocada na sua mais alta potência, assim. Isso é muito legal. Depois, quando o Bayona escolhe como locutor um personagem que não necessariamente, né, vai estar até o final do filme e tudo mais e tal, tipo, a gente tá vendo ali que ele tira essa centralidade do filme. Tipo, eu não preciso ter
é um herói. E essa brincadeira que ele faz ao longo do filme de, tipo, criar pequenos núcleos de discussão, de pessoas que vão ter que passar por situações ali e tal, e você vai comprando tudo aquilo, torna o espectador um próprio membro dessa irmandade, dessa sociedade que tá se colocando ali, sabe? Então, tudo isso é muito legal, porque depois que você assiste aquilo, eu assisti e eu lembro que a primeira sensação que eu tive foi, tipo, quando eu terminei o filme, depois de ver tudo que eles fizeram, e a gente vê o trabalho dos atores, né? Você tava falando dos bastidores. Nossa, teve ator ali que perdeu 30 quilos pra fazer o filme, hein? Impressionante, assim. Eles ficaram pele e osso. Depois que eu terminei de assistir o filme, eu lembro que eu olhei pra isso, assim, e falei assim, cara, eu sem dúvida faria a mesma coisa que eles. Tipo, não existe outra opção a não ser essa. E outra, ele faz isso com um respeito, com uma, sabe, com uma coragem, com uma, sabe, é aquilo que eu tava te falando, tipo, ele foge. Então, por isso que eu também acho o título do filme muito bom. Porque a partir do momento que ele cria uma sociedade própria dentro, tipo, essa é a sociedade da neve. Tipo, essa sociedade, ela só existe nessa situação, nesse local, com essas pessoas. E você, como espectador, é convidado a fazer parte dessa sociedade. E quando você entende que você faz parte daquela sociedade, você fala, não existe, tipo, valores e situações da sociedade que eu vivo hoje aqui, no meu sofá da minha casa, que vá contrariar o que aconteceu com essa sociedade da neve. Eu preciso entender isso, eu preciso ter um mínimo de empatia pra me colocar no lugar dessas pessoas. Então, tipo, eu acho que isso é maravilhoso do filme, assim, é como ele consegue fazer esse jogo, sabe, de mudar as posições no tabuleiro de uma maneira que a gente tá ali, tá envolvido, a gente vai fazer parte, a gente vira amigo deles, a gente quer abraçar eles, a gente quer fazer massagem do pé deles, a gente chora porque a gente vê que deu certo essa persistência, eles conseguiram, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal realmente, assim. Então, assim, eu entendo demais quando você fala sobre essa sua conexão e como isso te envolveu. E eu vou te falar mais, Lô, eu faço muito isso também, como você. Tipo, eu às vezes estou assistindo um filme, se eu começo a ficar muito aflito, eu às vezes termino de assistir o filme, a primeira coisa que eu faço em seguida é abrir o Google e colocar assim, foto real do sobrevivente, tá? Porque eu quero ver a pessoa, entendeu? Eu quero ver o que aconteceu. Quantos dias eles ficaram, como que eles ficaram, não sei o que, eu sou assim também. Nossa, não, porque esse negócio de quantos dias foi uma coisa que eu falei, não acredito, porque eu tava lá e era bem no começo, ainda nem tinha acontecido a avalanche, que eu acho que é ali próximo ao 10º ou 14º dia, né, que eles estão lá. E assim, nem tinha acontecido. A hora que aconteceu a avalanche, eu parei e falei, não, pera aí um pouquinho. Quantos saíram de lá? Porque eu falei, gente, assim, você tá falando pra mim, porque na minha cabeça eram 2 semanas, como eu disse, né? Uhum. Era no máximo, sei lá, 15, 20 dias. Eu tinha pensado em 20, eu já achei que era muito. Eu falei, eles estavam há 5 dias de sair de lá, de o pessoal achar eles. Olha a inocência da garota, né? Uhum. Eu falei, vamos achar eles. E aconteceu isso, né? E aí eu olhei lá e, tipo, 72. Deve estar errado isso aqui. Aí eu comecei a procurar desesperadamente. Aí eu achei depoimento de cartas, né? Dos sobreviventes, que tem alguns trechos que são colocados na internet por vários sites. Mas eu fiquei angustiada. Porque eu queria saber quantas pessoas conseguiram sair de lá. Porque eu sei que elas saíram de lá. Uhum. Né? Então, assim, eu fiquei tão envolvida que a sensação que eu tinha é... Eu sabendo que, sei lá, 15 saiu de lá, eu sei que 15 tá ok, entendeu? Estarão salvos. Sim, tiveram chance, né? Então, era um sentimento muito de angústia. E ao mesmo tempo eu pensava, isso já aconteceu. E eu pensando, não importa que já aconteceu. Tá acontecendo pra mim agora, entendeu? Sabe? E eu, gente, olha, eu fiquei muito, 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 muito envolvida. E eu concordo com você. Em vários momentos, eu tive essa sensação de que eu estava acompanhando eles, quase que dentro daquela fuselagem, mas ao mesmo tempo eu sentia, sabe, você ia sobreviver aqui? Você ia conseguir? Eu tenho certeza que eu não iria. Então... Eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu não ia. Eu teria ficado na parte de trás do avião, entendeu? Eu não teria nem ido pros 29, entendeu? Não teria. Eu também não tenho essa sensação. Eu também. Não teria, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo faz muito sentido, porque o filme, ele coloca isso e também uma necessidade de, olha, eu só quero sobreviver mais um dia de uma maneira tão clara.
Sabe? Que tudo se tornou ao mesmo tempo tão simples. O que você quer? Eu quero passar essa noite. Eu não quero morrer congelado. E isso que você falou, né? Do abrir mão desses preconceitos sociais que a gente tem, né? Então, de você ver rapazes se abraçando o tempo todo e, tipo, trocando calor humano e tudo mais, né? É uma coisa que, cara, é tão humano, sabe? Desperta humanidade na gente. Sabe? E eu achei isso tão forte, tão bonito. No livro, Rafa, eles falam muito que lá eles estabeleceram essa sociedade da neve e que quando eles voltaram pra cá, eles chamam de a sociedade da planície. Ah, eles davam nome mesmo de sociedade da neve, então. Ah, sim. Tá. Os sobreviventes utilizavam esse termo, a sociedade da neve. A gente montou a sociedade da neve, né? Sensacional. E eles falam que quando, né, vários deles falaram, né, que quando eles voltaram pra sociedade da planície, eles não conseguiam se encaixar muito bem, porque eles não conseguiam entender coisas como a vaidade, a fama, sabe? Todo mundo tratando eles como, nossa, vocês são heróis, e a gente é herói do quê? Exato. Tem uma passagem muito interessante que é quando o Nando Parrado e o Roberto Canessa conseguem, né, encontrar o tropeiro ali e começa a chegar aquele monte de câmera e tudo mais, a reação de um dos dois é falar, aconteceu um terremoto, né, e aí uma moça da BBC de Londres fala, o terremoto é que vocês estão vivos, sabe, e ele, por que vocês estão aqui, sabe, tipo, né, e é realmente uma coisa de, eu não consigo entender por que vocês estão dando importância pra isso, sabe, Exato. Tipo, eu só consegui sair de lá, é um abrir mão, né, de vaidades e de organização social que a gente tem, que mexe muito mesmo com eles e que eles carregam pro restante da vida. E aí eu acho que o filme coloca essa união deles em momentos muito sutis. Sim. E tem uma cena específica que eu acho que marca muito, que é, acho que é a última cena mesmo do filme, que mostra depois todos eles no hospital, sentados no mesmo quarto. Né? Que aí fica claro assim, olha, essas pessoas criaram uma sociedade que só funciona pra elas. Pra elas, né? Elas vão viver em outra sociedade, mas aquilo ali só cabe a elas. Sim. Né? E, enfim, é maravilhoso, maravilhoso. E aquela cena do quando vem o resgate mesmo, e um deles, que ele tava guardando sempre, tipo, objetos e tal, de todos que morreram, pra ele levar com ele. E aí, quando ele vai trazendo a mala, tipo, o piloto fala, não, é só você, não dá pra ficar entrando com coisa aí. Daí ele senta no chão e fala, então eu não vou. Aí você fala, caraca, é isso. Essa irmandade, tipo, passou, o que tinha ali naquela mala não era só os objetos, era toda a construção dessa sociedade, era todo esse amor, toda essa identidade deles de doação, né? Porque o ato de se alimentar, como eles se alimentaram e tal, era uma coisa de doação mesmo. Uma doação deles com eles mesmos. Então era uma coisa muito mais profunda. Não era uma coisa trivial ou só animalesca ou qualquer coisa assim. Não. Era uma questão de sobrevivência em que eles, inclusive, se permitiam isso, né? Então, naquele momento, quando ele tá trazendo a malinha ali, o cara fala que não e ele senta no chão, você tem certeza absoluta que se o piloto não der um ok, ele vai ficar ali. Ele ia ficar. Ele torceu pelo resgate, mas o resgate tem um limite, tipo, ele traçou uma linha ali. E se esse cara não respeitar essa sociedade que eles construíram, essa fraternidade, essa irmandade que eles construíram ali, não vai funcionar. Então você vai ter que respeitar aqui quem que a gente é. Então isso é muito legal. Eu te perguntar, Dô, o que você sentiu quando a gente tem essa quebra de expectativa, quando a gente vê que o cara que é o mocinho, ele não tá mais ali. A gente perde o nosso, entre aspas, herói no meio do filme. O que você olhou? Como que você viu isso? Tá, são várias coisas assim que me desperta quando você tá falando isso, porque eu penso no filme e eu lembro do trecho contado pelo sobrevivente, né? E aí, a primeira coisa que eu quero destacar, né, em fins de informação e de curiosidade, é que na vida real, o Nando voltou
né, com o pessoal do resgate. Sim. Pra encontrar o pessoal, como de fato aconteceu. Só que o resgate ele não foi feito em um dia só, ele foi feito em 2. Ah, tá. Né, porque, enfim, a cordilheira ali... No começo do filme eles colocam uma explicação ali do porquê que tem muita turbulência, né, que são encontro das massas de ar, frio com quente. E o piloto do helicóptero, ele tava correndo risco mesmo de sofrer também um acidente. Então tem vários deles dando depoimento de a gente escapou de um acidente de avião e quando a gente entrou no helicóptero quase que a gente sofreu outro. Pois é. Então assim, foi muito difícil pra eles saírem de lá. Então você vê no filme que eles não param o helicóptero ali no chão, é porque realmente não pode, não tem como, né, o pessoal fazer isso. Então não é sacanagem, sabe? Tem um porquê ali, né, do que tá acontecendo. Então tem esse fato que uma parte do pessoal conseguiu chegar e ir embora no primeiro dia, que foi ali então 71 dias que ficou ali, e uma outra equipe voltou pra pegar o restante do pessoal com 72 dias. Então fecha ali o ciclo 72, né? E quem estava entre esse, se eu não me engano, na segunda leva foi o Gustavo Zerbino, que é esse rapaz que durante o filme todo fica pegando medalhinha, cartinha, um colar, um anel, alguma coisa. E assim, Rafa, isso é uma coisa que me deixa muito emocionada, sabe, essa ação dele. Porque ele mesmo, ele fala no depoimento dele, né, que ele carregava na mala os amigos dele. Exato. Né? E ele tem na casa dele ele separou lá um altarzinho, né, que ele deixou os objetos de pessoas cujos familiares e amigos não conseguiram identificar que era de alguém. Então ele guarda esses objetos, né? Porque ele fala, são meus amigos. E eu acho isso tão, tão bonito, sabe? Porque, cara, ele poderia se preocupar simplesmente de ir embora. Ele teve esse estalo de, a gente vai sair daqui e quando a gente sair vai ter gente que não vai ter nada, não vai ter ninguém pra abraçar. Então eu vou levar uma última coisa, né, que a pessoa tava em vida portando pra poder, né, devolver. E assim, cara, isso é de um respeito, isso é de um amor, de uma doação tão grande, né? É muito generoso, né? Ele não tava pensando só nele, é isso, E de fato, a cena dele, né, indo pro helicóptero e carregando a malinha e o pessoal falou, não, você não pode levar, ela é real. Ah, é real? Né? É real. Ele conta isso e o rapaz que tava com ele, que fica ali do lado dele também, os dois contam, né? Que legal. Que o comandante falou, não, você não pode levar, então ele sentou e falou, então não sai daqui. E aí, na visão do amigo dele depois, o comandante falou, não, pode trazer. Na visão dele, ele fala que ele chegou, jogou pro Nando e falou, acho que foi o Nando, e ele falou, segura, e isso que é mais importante do que eu. E só depois que ele teve certeza que estava lá dentro que ele subiu no helicóptero pra ir embora, sabe? Então, essa parte específica foi uma parte, assim, que mexeu muito comigo, assim. Fiquei muito, muito, muito emocionada mesmo, assim. Eu começo a engasgar quando eu lembro. Me toca muito, né? Eu era o último. Na minha vez, peguei a sacola. E quando tentei passá-la para Adolfo, que já estava no helicóptero, o comandante ordenou. Não, a sacola não pode vir. Então me sentei sobre ela e disse, se a sacola não for, eu também não vou. Adolfo me olhava com desalento, até que por fim me disse, Gustavo, por favor, suba. Não, eu dizia. Como poderia abandonar na neve, como se fosse lixo, as histórias de todos os meus amigos? Adolfo era o único que entendia o que estava acontecendo, mas ainda assim implorava para que eu subisse. O piloto e os tripulantes me olhavam com estupefação, pois não podiam permanecer um minuto a mais sequer naquele equilíbrio instável. Achavam que eu tinha enlouquecido. Por fim eu disse a Adolfo, vou dar a sacola a você com a condição de que não a entregue a ninguém. O piloto e os tripulantes estavam tão perplexos com a minha atitude que não disseram mais nada. Ergui a sacola, passei-a para Adolfo no helicóptero. Ele a pegou com o mesmo carinho e respeito com que eu a carregava. Encaixou-a entre os pés e logo depois subi, e ninguém disse mais nada. Enquanto o helicóptero se afastava, eu chorava. Não sei se de alegria ou de tristeza, mas chorava. Com a sacola entre os pés, com Adolfo ao meu lado. Éramos os últimos. Não tinha ficado nada para trás, nem ninguém, porque os trazia comigo. Gustavo Zerbino.
Ô Dô, mas você sabe que eu acho assim que tem uma questão que muitas vezes quando a gente vai se referir a essa história, eu acho que esse foi um dos problemas lá do Vivos, né? Essa primeira adaptação hollywoodiana e tudo mais, que durante muito tempo, quando falavam do Vivos, para você fazer uma sinopse, era você falar assim, que era uma galera, né? Um grupo de rugby que sofreu um acidente nos Andes e que eles comeram carne humana para sobreviver. Essa era a sinopse do filme. Uhum. E isso já mostra justamente, tipo, todo o grau, né, de preconceito que a gente tem com essa questão, porque a gente simplifica toda essa questão nesse ato de comer carne humana para sobreviver. E a gente esquece justamente de todo o fator emocional e tal. Então veja, tem algumas coisas que eu acho nesse filme que o Bayona é muito feliz. A primeira delas, quando ele começa o filme com um plano aéreo e tal, e a câmera passa e você já vê aquela imensidão do Andy com aquele detalhezinho lá embaixo, um aviãozinho lá embaixo que não é nada assim, você não consegue ver direito o que é. Ele uma formiguinha, né? É uma formiguinha, pois é. E aí depois ele mergulha, né, no relacionamento daqueles jovens e tal, então eles estão em terra. Nesse momento ele usa cores muito quentes, muito vivas, e ele vai mostrar justamente já essa coisa, tipo, ele tá abraçando, ele tá criando ali a conexão entre aquelas pessoas. Daí tem a insistência para que o Numa vá e tal, e daí ele vai, tal. Então ele vai criando tudo isso. Aí ele trabalha com algumas quebras no filme, que é justamente pra gente ir desmontando um pouco desses preconceitos que a gente tem. A primeira quebra, ela é bem visceral, porque quando ele mostra o acidente, ele mostra a violência do acidente, que não é comum a gente ver. Quando a gente vê os acidentes, tipo, retratados no cinema, tem os acidentes e tal, mas eles não trazem com essa velocidade, assim, sabe? Com essa potência. Ele vai mostrar, tipo, as cadeiras se apertando umas às outras. As pessoas, tipo, com pequenas coisas, tipo, pô, quebrou a perna no arrastar da cadeira e não sei o quê. Então ele mostra aquilo com uma força que ele quebra todo aquele arco que ele estava construindo de coisa quente, os amigos e tal. Ele rompe com aquilo, com essa cena, assim. Depois ele faz outra ruptura quando ele muda, né? Quando ele mostra o destino do nosso locutor, do nosso herói. Então, assim, ele rompe de novo com a narrativa. Olha, você estava aqui, você achando que você estava dentro de um filme onde existe um herói, o cara que não se submeteu às questões dessa sociedade, que tem valores, que tem não sei o que, tal. Esse cara morreu, esse cara não tá aqui mais. E aí ele rompe de novo com essa narrativa. Então ele vai fazendo essas rupturas que ao ponto de que quando a gente tá assistindo, a gente vai comprando aquilo e vai falando, tá bom, agora eu entendi. Então você começa a entender que você não faz mais parte dessa sociedade mundana. Como que é? Das planícies que você falou? Sociedade das planícies, isso. A gente não faz mais parte dessa sociedade das planícies e que a gente agora tá fazendo parte dessa sociedade da neve. E aí o fato de comer carne humana ou não comer carne humana se torna irrelevante porque a gente vê o quanto eles emagrecem, o quanto eles sofreram. O personagem principal morre de uma maneira tola, sabe? Porque ele cortou a perna, uma infecção, não sei o que. E é isso. A vida é frágil assim. E é isso, entendeu? Então, tipo, ele... assim, todo esse discurso que foi construído, ele vai rompendo com isso, porque ele quer tornar a coisa cada vez mais humana, cada vez mais humana, cada vez mais humana. Uma coisa que me chama a atenção na história do Numa Turcati, que é o protagonista do filme, na verdade, né? A gente pode colocar, porque ele é o primeiro que aparece, ele é o cara que vai dar o gancho pro final. Isso, exato. Porque é a morte dele que faz com que os três, né, decidam fazer a última viagem pra ver se eles conseguiriam ajuda. Né? É esse fato. E aí tem algumas coisas interessantes, como por exemplo o fato de que o Numa não era do grupo de rugby, né? Ele foi a convite de um amigo, e esse amigo, ele não foi nesse voo porque ele tinha uma prova pra fazer um dia antes, que tinha sido cancelada, e aí o professor dele falou, eu mudo pra semana que vem, já que, né, enfim, a gente não pode esquecer também da questão política que tava acontecendo no Uruguai naquela época, né, tava complicada, beira de uma ditadura, e aí, né, tinha muito de
hoje não vai ter aula, fecha tudo. Uhum. Então esse amigo dele que convidou ele, que também era amigo do Pancho, ele não vai, o Numa vai, e aí o Numa é esse cara, né, que ele tá indo sempre na contramão. A gente tem um olhar meio que de liderança pra ele, apesar dele não ocupar um espaço de liderança, né? A gente vê porque ele tá narrando, mas ele não é o líder, né? Mas ele é esse cara que fala, a gente tem que sair, a gente vai conseguir tudo mais. Tanto que pra mim ficou muito marcante que ele se descontrolou, né? Sim. Porque é isso que o filme narra, né? Que ele chutou lá o negócio de vidro, por isso ele se cortou. Exato. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Ele já tava machucado mesmo e foi isso, né? Ele não teve esse ato de desespero, mas eu acho que foi a forma como o filme conseguiu colocar pra mostrar que ele aos poucos foi se readaptando e ele aos poucos foi deixando de lutar, sabe? É essa sensação que dá na história real, assim. O pessoal fala, o Numa foi se fechando cada vez mais e muitos deles falam dessa coisa do o quanto que a sua mente tem que querer sair de lá numa situação dessa, entendeu? Tipo, você tem que querer, né? Vão vir as adversidades, tá aí a Avalanche pra mostrar que isso acontece, mas você tem que querer, porque se você for desistindo, o seu corpo vai adoecendo. E o Numa chega uma hora que ele começa realmente a ficar mais abatido, né? E ele se despede de uma forma muito bonita, né? Deles, no final das contas. E aí é essa partida dele, né? Essa morte dele que faz com que o pessoal vá novamente tentar procurar ajuda, né? E realmente, quando ele morre, você fica... Tá, então quem que vai contar essa história? Não é, porque você fica achando que o cara sobreviveu, né? Exato. E ao mesmo tempo, uma pessoa que eu acho que é muito importante pra essa história, que poderia cair de um jeito muito errado, e aí é mais um ponto pra forma como o Bayona contou a história dele, é o Nando. Sim, sim. Sabe? Porque o Nando tá lá com seus óculos, né? Sofre lá o problema do avião, ele quebra a cabeça, né? Tem um traumatismo craniano. Eu acho que no filme não mostra, mas na vida real também aconteceu uma coisa interessante com ele, que ele ficou mesmo em coma 3 dias, e ele foi colocado lá de fora do avião, porque o pessoal achou que ele tava morto. E aí, um deles foi lá e falou assim, mas ele tá respirando. E colocaram ele pra dentro. Entendi. Quando colocaram ele pra dentro, alguém esbarrou nele e do jeito que ele caiu, ele bateu com a cabeça numa pedra de gelo. Ah, não acredito. Sim, mas... Aí tá, assim, quando você não é pra você morrer, você não morre mesmo? O cara tava com uma inflamação no cérebro. O que ajudou a diminuir a inflamação foi o gelo de onde a cabeça dele ficou apoiada, porque ninguém conseguiu ver. Ah, olha só. Inacreditável. E aí, 3 dias depois, ele acorda, né? Ele descobre que a mãe dele já morreu. A irmã dele tá lá, né? Morrendo. E aí, realmente, né? Ele tem uma recuperação maravilhosa. O filme coloca isso dessa coisa que ele fala, eu vou voltar a ver meu pai. Então, ele saindo pra caminhar todo dia treinando e ele voltando. E ele sim, né? Ele sai, literalmente, né? Do em coma que não viu o começo da desgraça. Sim. Pro cara que conseguiu atravessar. Então, assim... Pra gente olhar pro Nando e colocar ele como um grande herói, sabe? O exemplo de resiliência, se fosse um pouquinho errado a forma de contar, seria outra história. Exato. Sabe? Exato. Eu acho que tem uma coisa, não sei se você concorda, mas é quase uma ironia, uma brincadeira que é feita aqui no roteiro, que é quase como uma ironia com a gente que tá assistindo o filme, que é tipo, eu vou quebrar, inclusive, essa estrutura narrativa que vocês conhecem. Porque a gente tá entrando num mundo tão particular que a gente vai quebrar alguns conceitos aqui pré-determinados. Um deles é o conceito do herói. Então, assim, eu vou transferir essa coisa no meio do filme, entendeu? Vou mudar isso de lugar e tal. E eu acho que isso é muito feliz, justamente porque ele coloca essa pitada de heroísmo em cada um desses sobreviventes ali. Então, quando a gente vê que o cara, que é o cara que tá fazendo a locução, que é o cara que tá guiando a gente por aquela história, não é o cara que sobrevive, a gente começa a olhar para quem sobreviveu de uma outra maneira, a gente começa a tentar procurar ali os protagonistas, e de repente quando a gente vê, são todos eles protagonistas. Então acho que isso é muito feliz, e quando eu digo até de uma ironia, é porque ele vai colocar e
de uma forma que eu tô problematizando, obviamente, né? Mas é só pra gente pensar. Mas eu acho que ele faz de uma maneira onde a gente tem que desconstruir um pouco esses conceitos justamente de o que é o herói, do que é desistir, do que é a gente persistir, porque cada pessoa tem um limite, né? Então, e a gente precisa respeitar isso. Então, eu achei até muito interessante quando você falou que, pô, eles chegam, daí a galera toda em cima e comemorando e tal, e eles ficam, tá, por que vocês estão tão felizes? Não, porque vocês são os nossos heróis, vocês sobreviveram e tal. Eles falam, cara, não sou herói, eu só sobrevivi, tipo, eu só lutei pela minha vida. E a nossa sociedade da planície é isso, né? A gente valoriza muito essa coisa da não desistência, da persistência, do se manter. E quem desiste, quem morre, quem, sei lá, sucumbe aos problemas é o derrotado, é o fracassado e tal. E aí aqui ele faz esse contraponto, sabe? Ele vai mostrar que não é bem assim. Que as coisas têm pontos de vistas diferentes e que também tudo bem a pessoa desistir, sabe? E não querer mais ficar naquilo. Ela simplesmente chegou no limite dela e beleza, sabe? Ok. Então é uma coisa que, tipo, eu acho que é legal, porque ele traz isso pra gente, a gente discute esse tipo de coisa e a gente consegue olhar por outros pontos de vista. Ficou na montanha o compromisso de não nos deixarmos contagiar pelo orgulho e pela vaidade da sociedade convencional da qual provínhamos. Essa comunidade não contaminada de amigos que se abraçavam e se pediam desculpas quando alguém levantava a voz ou se aborrecia, porque era insuportável o estresse que se vivia, mas o que mais doía era a angústia por ter agido mal. Ficou a filosofia dos homens da montanha, essa ética dos tropeiros, de ajudar aos outros mesmo que isso implique arriscar a própria vida. Roberto Canessa. E eu queria também só deixar aqui uma menção que eu acho que é muito importante de fazer para a trilha sonora do filme, porque eu acho ela maravilhosa também. Quem faz essa trilha sonora é um compositor famosíssimo no meio cinematográfico e tal, que é o Michael Giacchino, que é um cara que fez trilha de o novo filme do Batman, fez a trilha dessa nova trilogia, né, do Planeta dos Macacos e tal. Eu acho ele um compositor maravilhoso, e aqui eu acho que ele faz um trabalho de trilha minimalista, uma coisa bem sutil assim, mas ele traz as nuances na hora certa. Eu digo que geralmente a trilha funciona quase como uma textura do filme, sabe? Sim. A gente assiste e quando entra a música você consegue sentir o que tá acontecendo ali. Ela quase que transpira pra você, né, aquilo que tá em tela. E eu acho que o trabalho que ele faz aqui é maravilhoso. E enfim, eu acho que esse filme em si, né, eu acho que ele traz muitas coisas realmente que assim, chamam muito a nossa atenção e vai realmente colocar no centro da discussão essa própria humanidade, como a gente se organiza como sociedade, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, Rafa, né, o porquê Sociedade da Neve, antes de eu ler o livro, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, o que eles querem dizer sobre isso, né? Porque de fato existiam, por exemplo, ali duas figuras que eram muito importantes, que era a Liliane e o Javier, que eram dois adultos, basicamente, né, no meio dos outros jovens, que é aquele casal que sobrevive. E claramente a Liliane, ela se torna ali uma figura materna muito grande pra eles. E todos eles falam muito isso, sabe? O quanto que, diante daquilo, a Liliana, também por ser mãe, ela assumiu meio que um papel que eles davam a ela de maternidade, e que as palavras dela, por exemplo, eram melhor do que qualquer remédio. Por quê? Porque essa coisa de você estar presente, de você ouvir. E aí foi me tocando várias coisas, né? A morte dela, eu acho que é uma morte que mexe muito, né? Porque ela foi sendo afundada na neve enquanto eles tentavam tirar outras pessoas. Sim. Né? E é isso, não sabem por quanto tempo ela ficou lá embaixo. Uma outra coisa que mexeu muito comigo foi, por exemplo, ver, e depois lendo o livro isso ficou mais claro, o quanto que lá eles tinham um sentido de união e de fazer as coisas que é muito diferente da gente. Então, tem duas passagens que tocam. Uma tem a ver com a água e outra tem a ver com a carne, tá? Então, se for assunto sensível, a gente pula aí, sei lá, 1 minuto e meio. Que é o seguinte, com relação à água, um dos rapazes quebrou o quadril quando sofreu o acidente. Então, ele ficava se arrastando, né, o tempo todo. E ele não conseguia, né, desenterrar neve, ele não conseguia organizar o avião.
o que ele conseguia fazer era derreter a água, derreter o gelo pra fazer água. E isso tinha muito valor pra eles, porque eles precisavam se hidratar, porque colocar o gelo na boca machucava. Certo. Você tentar engolir gelo, fecha a sua garganta, né? Então você não tá se hidratando, você tá se machucando. E com relação à carne, é que diferente do que tá no filme, eles fizeram uma divisão entre 2 grupos pra poder lidar com isso. Então tinha o pessoal que ia lá realmente pra fazer o corte, e depois tinha um pessoal que fazia, né, cortes menores pra poder dar pro pessoal, e de fato eles comiam com neve pra ajudar, né, enfim, a descer tudo aquilo, né? E aí tem um dos rapazes que tá nesse segundo grupo, que um dia eles vão contar as porções, eles veem que tem 2 porções a menos. E aí a reação deles é entrar e ficar olhando pra cara de todo mundo. Aí o cara fala, gente, eu tô com fome, né? Eu não consegui, então eu não vou mais fazer isso. E aí ninguém criticou ele, ninguém falou nada, ele simplesmente saiu dessa função e outra pessoa pegou o lugar, sabe? E eu acho isso de um respeito tão grande, sabe? Exato. Você conhecer o seu limite, e assim, não é culpa dele, tanto que pra mim, mais forte do que ver eles comendo a carne, né, embora tenha sido colocado de uma maneira realmente muito respeitosa, pra mim forte é a cena, né, que o Nando fala que ele comeu um amendoim em 3 dias, que no primeiro ele comeu chocolate, no segundo metade do amendoim, no terceiro dia metade do amendoim, e a cena que o rapaz pega o cigarro e ele come o cigarro. Ah, sim, isso é cara, muito forte. Aquela cena... Gente, aquela cena eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu imagino o desespero, sabe? Se você tentar comer, né? Tentar comer cigarro, sabe? Porque você não tem outra coisa pra comer, né? Então, eu acho que esse filme, ele coloca a gente em contato com uma coisa que a gente não consegue imaginar, porque a gente não consegue imaginar um frio extremo, um acidente de avião, pessoas agonizando do seu lado, né? Fome. A gente não consegue imaginar tudo isso. Né? É impossível pra mente humana imaginar tudo isso. Mas o filme coloca a gente nisso e fala, mas não é sobre isso. É sobre doação. Você falou ali atrás sobre a questão, né, de como pra eles doarem os corpos era um sinônimo de amor, e tem um deles que fala isso no depoimento no livro, que ele fala, hoje se fala muito sobre doação de órgãos, né? Então tem pessoas que já declaram que quer doar seus órgãos quando morre. Ele falou, a gente em 72 não tinha isso. Mas não foi isso que a gente fez? Exato. Sabe? E foi, né? De fato foi. Foi. Né? Porque não tem nada mais nobre do que numa situação dessa você falar, olha, eu não tô mais aqui, mas eu tô aqui. E por que eu acho também que o Numa, no final das contas, foi optado por ele contar a história? Né? Fora esse gancho de que é o último deles que morre, né? Tem esse marco, mas eu acho que é pra mostrar também que, assim, essa história é sobre os 29 que sobreviveram ao acidente. Todos eles são importantes. Exato. Todos eles são importantes, não só os 16 que saíram com vida dos Andes. Sabe? Essa é uma história de todos eles, né? Inclusive daqueles que não puderam voltar. Exato. Sabe? Então é um filme belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu não tenho críticas, eu achei a maquiagem espetacular. Dô, só pra ser chato, assim, chato mesmo. Eu bem acho que chato, e a única coisa que eu falaria, porque eu fiquei sabendo disso agora, graças a você, que a gente não tem essa profundidade dessa figura materna da Liliana e tal no filme, né? Ela fica meio de lado ali e tal, e no filme dá uma coisa meio a entender de que ela e o Javier, tipo, ficavam sempre meio isolados entre eles, assim, que eles não estavam ali meio participando muito das coisas, sabe, assim, e isso eu poderia dizer, tipo, fazer uma crítica mais nesse sentido de, tipo, pô, se ela foi essa figura materna importante pra eles, de repente poderia ter trazido, né, mais dessa presença dela ao longo do filme, contado um pouco mais da história dela e tal, porque isso que você falou, tipo, faz todo sentido e é lindo também a gente saber isso, então é a única coisa, assim, que eu teria pra pontuar, assim. Ela é muito importante, principalmente fora o Javier, obviamente, né, que é o viúvo dela, ela é muito importante pro Nando, porque eu não me lembro se no filme mostra, você que só assistiu o filme me fala se tem no filme, eu só tô criando imagem na minha cabeça. Tá. Um dia antes da avalanche, o Nando ficou conversando com ela, né, então ele fala que ele ficou muito tempo ali segurando a mão dela, eles estavam cochichando, o Javier, né, fala também no depoimento dele, e o Nando fala que naquela noite ele tava falando pra ela, olha, eu tô aqui, eu quero sair daqui por uma coisa que eu não sei nunca se eu vou ter, que é uma família.
E ela vai acalmando ele, falando, você vai sair daqui, você vai ter sua família. Tanto que o depoimento do Nando, né, ele é dividido basicamente em 2 fatos, que é ele querer voltar pro pai dele, pra poder falar, olha, a mãe e a minha irmã não estão mais aqui, mas eu tô. E ele tem mais uma irmã, né, que ficou em terra. E ele fala que da Cordilheira dos Andes, o que ele tem de melhor é a vida dele a partir de lá, porque ele voltou, passado alguns anos, ele conheceu uma mulher, ele se casou e ele tem filhas, então ele considera, né, a família dele considera que a vida dele só aconteceu daquele jeito após o acidente. Entendi. Então, de certa forma, eu acho que a Liliana também ela é muito importante nesse aspecto com o Nando, mas eu não lembro se no filme tem essa cena ou se eu criei. Eu acho que você criou, acho que você criou. Eu criei. Acho que sim. Ô, Baiona. Tá. Eu acho que sim, Tá, eu não lembro se tinha realmente descontando ou não, porque realmente, né, ela e o Javier estão sempre separados, e uma coisa que me dava muita sensação no filme, que de fato depois, lendo, ficou provado no depoimento do Javier, é que, que eles se sentiam deslocados. Porque, né, eles não eram do grupo. E 2... que me dava muita sensação de que se em algum momento eles tivessem que escolher entre quem viveria e quem morreria, o Javier seria... ele achava que ele seria o que morreria. Entendi. Sabe? Isso no filme pra mim ficou muito claro, e no depoimento dele ele fala isso. Sabe, que ele sentia que, justamente por ele ser mais velho e tudo mais, se eles tivessem que escolher entre alguém, eles escolheriam ele pra, sei lá, sacrificar, deixar pra trás, seja lá o que for. Até porque eu imagino que como ela criou também essa questão muito maternal, né, com todos e tal, eles deviam ter um carinho por ela. Mas é uma pena mesmo não ter esse aprofundamento da Liliana lá no filme, porque a sensação que dá é mais o oposto, assim, que o Nando tinha uma vitalidade, uma coisa muito positiva dele, porque ele lá repetia que ele ia sair, que ele ia não sei o que, então mostra, né, ele se preparando e tudo mais, e eu acho que a Liliana e o Javier, eles ficam muito deslocados, assim, durante muito período. Eu lembro mais dela no filme, tipo, quando eles estão discutindo, né, sobre a questão da carne, se eles comem, se eles não comem e tal, e aí o Javier e a Liliana meio que se posicionam ali contra, né, aquilo, mas não tem grandes diálogos junto com ela, assim, sabe? Então ficou uma coisa assim, e daí, lógico, mostra essa morte dela, que é uma morte horrível, e aí depois o Javier meio que concentra nele essa figura quase que um oráculo ali pra eles, né? Porque daí tem uma cena que é o Javier conversando lá e falando sobre que eles vão sair de lá, que vai... Aí eu acho que é o Javier que conversa com o Nando sobre essa questão da família, porque ele fala que ele vai sair de lá, que ele vai encontrar as filhas, e que ele vai sim montar uma família, não sei o que e tal. Então acho que eles tentaram, sei lá, centralizar um pouco dessa figura da Liliana no próprio Javier, sabe? Pode ser, porque os outros rapazes, eles não chegam a falar muito do Javier. Nos depoimentos, sabe? Entendi. O Javier também, e tem uma coisa que no filme toca, mas eu acho que não fica tão claro, assim, fica, porém, peronomútil pela época que ele tá sendo feito, que é que a maior parte deles era muito católico, sabe? E aí eles tinham também esse peso, né, desse pecado que eles estavam sendo obrigados a fazer pra poder sobreviver. Então isso era uma carga pra eles muito pesada. Inclusive, a Liliana não querer se alimentar, ela só resolve se alimentar depois que eles ouvem no rádio lá no 10º dia. Então a Avalanche foi bem depois. No 10º dia que as buscas vão parar. E aí é isso, né? Faz 10 dias que você não come nada. Meu, se você não comer, você vai morrer, né? Assim como o filme não mostra, mas eles não se alimentaram apenas dos músculos, né? Eles também rasparam ossos, eles precisaram comer miúdos, porque o corpo precisa de gordura, precisa de proteína, precisa de magnésio e cálcio. Senão a gente entra em colapso, né, cerebral. O cérebro não funciona direito, né? Então, a coisa é mais dramática do que parece, mas eu acho que a mensagem era justamente esse debate, né? O Numa também é um cara que ele não queria comer, né? Mas todos eles vão calmamente, você tem que fazer, sabe? Tipo, por quê? Porque você tem que sobreviver, cara. A gente precisa de você vivo, né? Sabe? Todo mundo. Então, eu acho que é mais sobre realmente um cuidado e um respeito a essa história, né? Que eu acho que é a forma certa de você honrar a história dessas pessoas, porque, gente, é uma história real, essas pessoas realmente passaram por isso, sabe? Né? Então, tá bom, é uma boa crítica, Rafa. Eu senti também, tanto que a hora que a Liliana morre, eu não acredito que não vai sobreviver uma mulher, cara. Uma só, velho. Umazinha, sabe? Pois é. Mas, né, isso acontece. Acontece.
Além dos doutores da montanha, havia os que criaram as condições imprescindíveis para sobrevivermos. Tudo foi criado a partir do nada, a começar pela descoberta tão elementar e tão imprescindível de que não existe calor melhor do que o dos seres humanos, que um abraço pode salvar a sua vida em milhares de situações, mas que a salva todas as noites numa montanha a 30 graus abaixo de zero. Aqueles garotos tão jovens que acabavam de ser desmamados precisavam de uma mãe numa situação tão vulnerável. Pergunto a mim mesmo repetidamente se existe na Terra uma mãe como Liliana, e se essa mãe por acaso estava na montanha. Liliana oferecia o colo para que chorassem. Um dia ela desapareceu, mas eles já estavam acostumados com a sua presença, com a sua permanência. Por isso todos tiveram a mãe de que precisavam até o 72º dia. Javier Metal. Você acha que leva prêmio, Rafa? Você que tá mais por dentro das indicações? Então, eu acho que ele tem chance no filme internacional, tá? Assim, até porque quem estaria muito forte no filme internacional seria Anatomia de uma Queda, só que esse filme ele tá concorrendo a melhor filme, né, o Anatomia de uma Queda. E aí ele não entrou em filme internacional. Então ele tem chance de levar alguma coisa de filme internacional, mas ainda assim é difícil. Tá? Agora, de maquiagem, eu acho que ele não leva, porque em maquiagem a gente tem Pobres Criaturas, que é um filme incrível, assim, que tem um peso de maquiagem também muito forte. Então, eu tendo a achar que ele vai acabar não levando nada, se no máximo esse daí de melhor filme internacional, mas tá muito parelho, assim, os filmes, sabe? Tá, eu não assisti os outros indicados a melhor filme internacional, né? Estrangeiro, na verdade, né? Estrangeiro. Um que tá muito forte é Zona de Interesse, que é um filme em inglês e conta a história de um oficial e na época do nazismo e tudo mais. É um bom filme também, muito bem narrado e tudo mais, e fala também, tem uma questão de ironias e de distanciamento, das pessoas não conseguirem ver, né, essas questões do Holocausto e tal. Então é um dos filmes mais fortes que a gente tem dentro de melhor filme internacional. Então assim, eu acho que tá entre Zona de Interesse e A Sociedade da Neve em filme internacional. Agora a maquiagem, eu acho realmente que ele vai acabar não levando maquiagem, porque a gente tem Pobres Criaturas, e aí vai pesar a mão. Porque assim, ó, sabe o Oscar tem muito disso, os votantes acabam dando voto para filmes e meio que vão dividindo os prêmios. Isso é uma tendência que a gente tem observado. Então assim, Pobres Criaturas é um filme que provavelmente não vai levar melhor filme, e ele está concorrendo a melhor filme. Então quais outros prêmios podemos dar para esse filme sensacional? Dá melhor maquiagem, dá não sei o que, entendeu? É isso. Então é isso que acontece, ainda mais quando tem o marketing, né, e tal, então é por isso. Agora você me falar de Zona de Interesse, eu fico pensando que, se bem que eu não estou torcendo para Oppenheimer, mas eu acho que ele tem uma chance, né, de ganhar de melhor filme, que eu acho um absurdo, sabe? Porque, de novo, uma história dessa sendo contada e premiada. E aí, se ele levar de melhor filme, eu acho que tem uma chance mesmo A Sociedade da Neve não levar pra premiar o Zona de Interesse, meio que numa coisa de falar assim, olha, a gente sabe, mas a gente também tem consciência, sabe? A gente tá falando sobre guerra e matar gente, mas a gente também assume que muitas vezes a gente, né, sabe fazer uma arte crítica, sabe? Aquela coisa meio, né? E aí eu falo, gente, não, eu gostaria muito que A Sociedade da Neve ganhasse, eu não sei se ganha, mas eu gostaria muito, não só porque, enfim, em termos técnicos eu acho ele maravilhoso, mas principalmente na narrativa que tá sendo contada, porque num ano, e há tanto tempo que a gente bate na tecla, né, de que tudo que importa são as narrativas, tá na hora da gente começar a premiar e reconhecer o trabalho de quem conta histórias de uma maneira respeitosa. Que é isso que a Sociedade da Neve faz, né? Então, vamos torcer, Sr. Rafael, vamos ver o que acontece, mas eu te agradeço demais, Rafa, por esse papo, foi muito bom trocar figurinhas contigo sobre esse filmaço. Obrigado, Dô, adorei também, ainda bem que você seguiu minha recomendação no Twitter, funciona, viu, gente? Vai lá no Twitter da Dô e faça comentários lá, ó. Muito bem, Sr. Rafael. Quem quiser me seguir, inclusive, no Twitter eu não tô muito não, Rafa tá confundindo Twitter com Instagram, então, se quiser me seguir, né?
Tô vendo Twitter, tô ignorando. É Instagram. Domenica_Mendes. Também tô no Twitter, mas eu fico mais no Instagram. E o seu, Rafa, qual que é? Eu tô no X, né, no Twitter, como Rafa Arinelli, tô também no Instagram como Rafa Arinelli, mas sigam, né, o Cinemação, meu canal de cinema, um portal onde a gente escreve, assim, diariamente sobre filmes, e tem o nosso podcast, né, que também tá aí. Entramos agora na 13ª temporada do nosso podcast e semanalmente lançamos episódios aí sobre filmes, séries, entretenimento e tudo mais. Então vai lá e procura Cinemação nos todos os agregadores aí de podcast que a gente vai estar lá, e toda sexta-feira tá saindo um episódio novo e vai ser muito bom receber os, como que você chama? Dos perdidemers? Perdiders. Perdiders. Os Perdiders. Porque falar os perdidos fica parecendo que é uma galera, tipo aquele meme de outra volta, sabe? Que tá andando pro lado e pro outro, assim. E como é que você chama seus ouvintes? Cinemashicon, sei lá. Pois é. Nessa época, Rafael, que a gente criou esses programas, não tinha essas coisas de ficar dando nome, tá vendo? Fica essas coisas. Não tinha. Perdiders. Cinemax, nem sei como é que fala. Cinemação, Cinemasker, sei lá, não sei, gente. Tô tentando inventar uma palavra em inglês, puxando pro português, não tá dando certo. A vergonha é garantida. Muito bom. E sim, gente, ó, quarta-feira sai episódios aqui no Perdidos pra você ter tempo de ouvir, na sexta-feira ouvir Cinemação. É sobre isso, entendeu? Isso. É tudo pensado. Tudo pensado, ouvinte. Exatamente. Tudo tá bom. Então ouçam Cinemação, sigam o Rafa, troca ideia com ele, porque o Rafa é essa pessoa maravilhosa, que vocês conhecem muito bem daqui. E, Rafa, última pergunta, juro. Última, vamos lá. Eu nunca pergunto isso pra ninguém, mas esse filme, ele te deixou alguma lição? Me deixou uma lição dessa de amizade, da gente valorizar nossos amigos. Eu sempre fui uma pessoa que, de tempos em tempos, eu mando uma mensagem pra algum amigo meu, pra uma galera que de repente, sabe, às vezes só passou pela minha vida, trabalhou comigo e tal, e às vezes eu mando só um oi, faz quanto tempo que a gente não se fala e tal. Eu acho que esse filme trouxe isso pra mim, assim, da gente valorizar essas conexões que a gente tem, até fora, tô falando até fora do nosso núcleo familiar, sabe? A gente sempre reforçar isso, essas amizades e tal, porque é isso, a vida muda de uma hora pra outra e a gente não sabe o que vem à nossa frente, né? Então a gente curtir esse momento do agora e saber valorizar essas pessoas que estão ao nosso lado. Então é isso, aproveitem esses momentos. Cara, maravilhoso, é isso. Pra mim ficou mais aquela coisa de faça o melhor que você pode. É isso. Ótimo, ótimo também. É isso. Sem julgamento, sabe? Sem auto-julgamento, no sentido crítico, né? De ficar se pondo pra baixo, mas também sem ficar julgando os outros, o destino, o acaso, Deus, seja lá o que for, né? Tem outras diferenças aí entre o filme e a realidade, né? De fatos interessantes, mas que vocês podem procurar aí na internet pra achar. Não recomendo que procurem imagens se vocês forem sensíveis, embora eu não tenha nenhuma imagem assim tão forte, não. Mas, né? Sempre bom respeitar. Lembre-se sempre a falar dessa história que são pessoas de verdade, tá bom? Boa. E no próximo episódio a gente vai falar sobre Oppenheimer, que eu não tô com muita vontade de ver, mas vou ver. É isso, né? Que aí é um dos maiores concorrentes ao Oscar desse ano. Recebeu 13 indicações, confirma 13, incluindo melhor filme e melhor roteiro adaptado, porque também tem livro. E você pode alugar o filme nas principais plataformas de vídeo, ouvinte. Então, dá play aí no seu YouTube, Apple, enfim, onde você quiser, assista o filme e volta com a gente semana que vem, que estarei eu e a Mandinha aqui para falar de Oppenheimer. Eu sei que o Rafa já fez um episódio de Cinemação também, se você quiser ouvir. Então já fica a dica aí, certo, senhor Rafael? Muito obrigada, boa semana. Valeu pra você também, pra todos os ouvintes. E é isso, a gente se vê em breve, ou aqui ou lá no Cinemação. É isso, beijo, pessoal. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Rafael Arinelli. A pauta e produção são de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro A Sociedade da Neve, de Pablo Vierce, traduzido por Bernardo Eisenberg e lançado pela editora Companhia das Letras em 2023. O livro está disponível nas versões física e e-book.
Por isso essa história não pode ser contada pela metade, nem a partir de uma só perspectiva, mas sim das 16 que existem. Na montanha não se pode dizer, eu salvei a sua vida, porque a verdade é bem outra. Nós ajudamos você a salvar a nossa vida. Ou dito de outra forma, todos nós salvamos a vida de todos, do primeiro ao último instante, incluindo, é claro, os próprios mortos. Por acaso esses nossos amigos de uma vida inteira não salvaram a nossa vida com os seus corpos? Duvido que haja um exemplo mais claro dessa realidade. Se é para relatar esses acontecimentos, vamos fazer isso como homens. Seria muito doloroso para mim que, se essa história venha a perdurar, se percam os nomes dos que não voltaram, o empenho daqueles rapazinhos tão jovens. Quem eram ou quem foram? O que mais quero é que seus nomes sejam ao menos lidos sempre que alguém contar a história dos Andes, pois um nome é uma recordação. E uma recordação é uma vida que dura para toda a eternidade. Tintim Vizintim. Em tempo, essa é uma história de todos os passageiros e tripulantes do Fairchild 571. Segue o nome deles em respeito à sua vida e memória. Francisco Abal, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Gaston Costemale, Alfredo Delgado, Rafael Echavarren, Daniel Fernandes, Júlio Ferradas, Roberto François, Roy Harley, Alexis Roiné, José Luiz Inciarte, Danto Lagurara, Guido Magri, Álvaro Manguino, Felipe Maquirian, Graziela Mariani, Julio Martinez Lamas, Ramon Martinez, Daniel Maspons, Juan Carlos Menendez, Javier Metol, Liliana Navarro de Metol, Francisco Nicola, Esther Horta de Nicola, Gustavo Nicolite, Arturo Nogueira, Carlos Paes, Eugênia Dolgai de Parrado, Fernando Parrado, Suzana Parrado, Marcelo Pérez Del Castilho, Henrique Platero, Ovídio Joaquim Ramírez, Carlos Roque, Ramon Sabella, Daniel Chaun, Diego Storm, Adolfo Straut, Eduardo Straut, Numa Turcati, Carlos Valeta, Fernando Vasquez, Antônio Vizintim e Gustavo Zerbino.